E já de volta, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco em nossa programação, acompanhando, interagindo, assistindo aqui o Vida e Saúde. E hoje está falando sobre transtorno de atenção, déficit de atenção, sobre hiperatividade, dislexia, com uma das maiores especialistas aí que o Brasil conhece. O Brasil tem a doutora Marina Stahl Merlin, neuropsicóloga, psicóloga comportamental e mestre em psiquiatria, né? E a mamãe, a futura mamãe aí do Marcel, também o Matheus, Miguel e o Milton, né? Olha só que maravilha, né? Esposa do Milton. Doutora, diretora, vamos às ruas assim, perguntar sobre a dislexia. Vamos lá, tem muitas perguntas sobre isso. Oi, meu nome é Yara. Como eu sei que meu filho tem dislexia? Agora, doutor, como é que eu sei, né? Ou seja, é só esperar chegar na sala de aula ou antes eu também posso perceber? Olha, na verdade é difícil a gente conseguir identificar a dislexia antes da alfabetização. Até porque podem estar acontecendo outros problemas que, na verdade, o profissional mais especializado para fazer esse diagnóstico é a fonoterapeuta, né? Então, realmente, se o seu filho está tendo algum problema na alfabetização, né, no reconhecimento das letras e dos sons, talvez seja muito importante que você leve a fazer um diagnóstico para ver se é isso mesmo que ele tem, se a escola, geralmente a escola chama os pais e pede uma avaliação específica e aí sim vocês vão acabar tendo uma resposta do profissional especializado se pode ser sim ou não a dislexia. Para quem está chegando agora, está acompanhando o programa agora, está sintonizando o programa agora, doutora, quer dizer que transtornos de déficit de atenção é o comportamento, é a desatenção, a pessoa não tem o foco, é dispersa. Dislexia é alfabetização, é isso? Isso, a dislexia é um tipo de transtorno de aprendizagem. Então, é a criança que tem dificuldade na hora de se alfabetizar, na hora de fazer o reconhecimento e a decodificação de letras e sílabas. Então, há um entrave aí na hora da alfabetização. Nem todas as pessoas que têm TDAH têm esse problema. Ou seja, não é associado, não é casada a coisa aqui. Não necessariamente. E dislexia. Pode ser junto, pode ser um ou outro. Isso, exatamente, né? exatamente. Isso é importante a gente diferenciar, não é porque tem um, vai ter outro também, né? Às vezes pode ter dois, pode desenvolver um só. O Júnior de Feira de Santana, na Bahia, obrigado, Júnior, que Deus te abençoe. Doutora e Frei, sejam bem-vindos na minha casa. Obrigado de coração, você que seja bem-vindo também a essa programação, viu? Qual o exame para saber se tem dislexia? Tem algum exame médico, sangue, etc., doutor? Como diagnosticar aí? Não, na realidade não. A gente não tem nenhum exame, não tem exame de sangue, nem de imagem. A avaliação da dislexia é clínica e tem que ser feita ou por um fonoaudiólogo ou por um psicopedagogo. Toma água, doutor, toma água aqui. A dona Neuza Carneiro da Silva de Garça, São Paulo. Sua bênção, Frei, Deus abençoe. Meu neto, a senhora tem todo direito de tomar água, assim, mamãe tem que dar toda a atenção, gente, aqui, viu, né? Meu neto tem 17 anos, desde criança, é muito introvertido, ultimamente está desmaiando várias vezes e não consegue prestar atenção nas aulas, não para em nenhuma escola, é preciso repetir o que dizemos a ele várias vezes até entender, né? Eu conheço a pessoa assim que precisa repetir várias vezes. É possível que ele tenha déficit, se sim, qual o tratamento e orientações? É a Neuza de Garça, São Paulo, doutora. Dona Neuza, desmaios... Gente, desculpa. Fique à vontade aí, né? Na verdade, estou com sinusite, então... Toma água, doutor, toma água, depois a gente... Então, dona Neuza, os desmaios não são comuns em quem tem TDAH. Provavelmente ele deve ter algum outro transtorno neurológico que precisa ser investigado com o neurologista. Entendi. Não é comum e o tratamento então tem que ser, na verdade, ser feito exames clínicos e até de imagem neurológica para saber se ele tem alguma coisa. Eu vou agora um recurso aqui que a gente tem aqui nos bastidores. Assim. Ela precisa se recuperar, então eu vou ler um e-mail bem grande, dá tempo assim dela se recuperar, viu? Que, né? A pessoa aqui é o Alisson, o e-mail do Alisson. Obrigado, Alisson Marques, obrigado. Desde criança, senti uma certa dificuldade na realização de determinadas atividades. Dou um exemplo prático. Sempre desenhei e, quando criança, começava sempre pela face e a cabeça, que é a parte mais complexa de um desenho. Porém, não conseguia ter ânimo e surgiu um desinteresse repentino para desenhar o restante do corpo. E desistia. Eu fazia algo mal feito, acreditava que isso fosse algo comum.
Mas, recentemente, comecei a associar certas situações do meu cotidiano com esse exemplo citado. Essa mesma regra segue hoje com atividades simples que tenho enorme dificuldade de concluí-las. Já atividades complexas as concluo com mais eficiência, como se necessitasse sempre mais um índice maior de adrenalina excessivo para a obtenção de resultados satisfatórios. Sinto perfeitamente um déficit de atenção perante atividades relativamente simples. Almejo não me prejudicar potencialmente em minhas atividades profissionais, como já aconteceu anteriormente, e queria que, de alguma forma, uma diretriz coerente para minimizar as situações que, particularmente para mim, são extremamente desagradáveis. Nossa, isso aqui é um testamento, isso aqui, né? Escreve muito bem a pessoa. Obrigado, Alisson. Fez a pergunta aí, agora a doutora um pouco mais recuperada vai responder para você, viu? Alisson, essa questão, né, de não conseguir terminar as coisas e de necessitar da adrenalina pode ser um sintoma de TDAH, sim. O que você está perguntando é se, de repente, que você não gostaria de ter os prejuízos. Na verdade, é mais uma afirmação, Exato, né? Eu acho que é importante checar se você tem o TDAH mesmo. Se você tem, é importante tratar. Nós temos vários recursos de tratamento. Nós temos os recursos comportamentais e os medicamentosos. Então, ele pode, aí, de acordo com a avaliação do profissional, identificar qual que é o melhor tratamento para ele. É um tipo de tratamento multidisciplinar ou basta um Isso. psicólogo, basta só um psiquiatra, doutora? Não. Na verdade, o TDAH, ele é um transtorno multidisciplinar. Pedagógico e tudo mais. Isso, pode incluir psicopedagogos, neurologistas, psiquiatras, psicólogos, a escola, a família, enfim, e os fonoaudiólogos também, quando existem esses problemas juntos, né, como o problema de aprendizagem e a dislexia. Não é caso de cirurgia, não precisa, doutor, não tem que mexer lá no neurônio, etc., tomar alguma droga para ativar algum neurônio, despertar algum neurônio, não é isso? Não, cirurgia não, mas a gente tem sim um recurso medicamentoso, né? Como que é uma dessas, aquela Ritalina que foi citada? É o metilfenidato. Hoje a gente já tem até uma outra medicação, né, que é a lisdexanfetamina, que são essas duas as medicações disponíveis aqui no Brasil, que são o quê? São medicações que fazem com que o cérebro produza um pouco mais ou não absorva tanto a dopamina que é produzida no cérebro, porque há de fato um déficit de dopamina nessa região pré-frontal cerebral. Então, em casos graves a moderados, a gente tem que fazer o uso da medicação para que os sintomas realmente melhorem. Aqui o povo pergunta pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook, enfim, mas também nas ruas aí. O povo tem voz, o povo pergunta. Oi, meu nome é Antônio. Existe exercício para dislexia? E aí, doutora, existe algum tipo de exercício que eu posso fazer em casa, que a pessoa possa fazer em casa para ajudar nesse... Dislexia sempre é a alfabetização, aprendizado, alfabetização, né, doutora? Existe algum exercício? Olha, em casa, sim, o profissional, geralmente o fonoaudiólogo, ele vai fazer orientações, né? Vai passar algumas orientações de casa, né? Tarefas de casa. Mas isso tem que ser orientado por um profissional da área da fonoaudiologia mesmo. Então, na verdade, vai ser feito um treinamento, né? Para conseguir acelerar esse processo de decodificação das sílabas, das letras e tal. E isso vai ser reforçado com treinamento em casa. A gente sabe que é um transtorno que vai acompanhar o resto da vida, né? Ou seja, mas assim, a pessoa sempre vai ficar vítima da dislexia ou ela pode ter o controle sobre a dislexia? Não, ela pode ter o controle total da dislexia. Total, né? Exatamente. Ela não precisa... É claro, o que eu disse para vocês, né, no outro bloco, é que assim, o que acaba restando quando a gente trata a dislexia é às vezes alguns erros ortográficos mesmo, troca de algumas letras e tal, que hoje em dia é muito, muito tranquilo a gente lidar com isso por conta dos corretores e tal. Então, assim, vida normal. Vida normal. O problema é quando a pessoa que tem dislexia tem muito sofrimento. Aí a gente tem que tratar para que ela tenha menos sofrimento na hora de lidar com as demandas do dia a dia dela. Doutora, aqui mais uma pergunta chegando aqui, com a letrinha está tão pequenininha, eu vou ter que aumentar desse jeito aqui. Então, legal. Minha filha tem 14 anos e em alguns anos foi diagnosticada com dislexia, déficit de atenção, imaturidade neurológica e hiperatividade. Gostaria de saber o que se pode fazer para ajudá-la na escola? Ela tem muita dificuldade, principalmente em matemática, que seria a descalculia. E ela não consegue gravar muito bem as coisas. Ela lê, mas não grava e tem dificuldades em fazer textos e a interpretá-los. Mas música, ela consegue gravar
Muito bem. Com o passar dos anos, melhorou muito, principalmente esse ano. O que posso fazer? E a escola, professores, área para ajudá-la? Somente a Ritalina ajuda ou algum exercício também? Eu gostaria de saber o que posso fazer para ajudá-la, mas sem medicamentos. Obrigada pela atenção. Sou de Indaial, Santa Catarina. Ela está no 7º ano e reprovou 1 ano. É a nossa amiga Sueli Maria Mendes, perguntando sobre a sua querida filha, doutora. Sueli, acho que assim, uma das coisas que a gente pode fazer é tentar minimizar a aversividade das tarefas. Então, sentar com a tua filha, tentar ajudá-la, já que ela gosta de música, né, tentar associar o estudo com música, fazer músicas para ela memorizar algumas coisas. Você comentou que ela tem dificuldade para memorizar. Então, assim, na verdade, nós temos que pensar em recursos que facilite para ela a aprendizagem. E isso, com certeza, um profissional vai ajudá-la e vai fazer orientações para que vocês possam fazer em casa também. É que é difícil a gente dar uma orientação geral, porque a gente tem que conhecer o caso mais profundamente. Mas, como, por exemplo, você comentou sobre a música é um recurso bem legal para a gente usar para tentar diminuir a aversividade das tarefas, das situações de estudo para a criança. Quem está mandando um abraço carinhoso para nós, lá na cidade de Arcos, Minas Gerais, o meu grande amigo, meu grande irmão, Padre Almerindo, acompanhando o programa. Ele diz assim, ó, querido Frei Rinaldo, daqui estou assistindo o seu programa, como sempre, muito valioso. Parabéns por trazer mais conhecimento para todos nós. Abraços à doutora aqui, Padre Almerindo de Arcos, Minas Gerais. Um grande abraço, Padre. Obrigado pelo carinho, pela sintonia. Um grande abraço e transmita o meu carinho também para toda a paróquia aí. Já fui em Arcos 2, 3 vezes. Realmente um padre que faz a diferença na sua cidade, na sua comunidade, na sua paróquia. Obrigado, Padre Almerindo. Está parabenizando a doutora. Fala muito bem, ele está dizendo aqui. Né? Muito obrigada. Que Deus abençoe, viu? Temos mais por pergunta, diretora? Temos mais por pergunta, sim? Vamos. Acabou? Não tem mais? Olha que maravilha. Então, vamos aqui às nossas perguntas, assim. Quais são os sintomas de déficit de atenção de um adolescente de 15 anos? Preocupada é a nossa amiga Sandra Vinaldi de Campinas. Adolescente de 15 anos, quais são os sintomas? São todos eles, né, doutora? Potencializados, talvez. Sem dúvida, potencializados. Na adolescência é um momento, né, que cerebralmente falando, a gente tem mudanças hormonais, né? Então existe realmente uma intensificação dos sintomas, principalmente da impulsividade e da hiperatividade. A gente observa muito isso em adolescentes. Então os adolescentes comem demasiadamente ou fazem coisas sem pensar, gastam dinheiro com coisas que são desnecessárias. Então isso podem ser sintomas de TDAH que estão sendo exacerbados na adolescência. O Estevão Pereira Emerim de Sombrio, Santa Catarina. Obrigado, Estevão. Um abraço aí para a sua comunidade. Conheço muito bem Sombrio aí. Que Deus abençoe, viu? Temos o Jonathan e ele tem 25 anos, né? Ele é hiperativo, ele não consegue ficar parado, está sempre andando, seja a pé, de bicicleta ou de carro, nunca fica parado. Gostaria de saber o que devemos fazer. Nesse caso, o Jonathan já tem 25 anos, né? Foi levado. É um caso que está lá na frente já. Agora ele tem que reaprender tudo isso, doutora? Como é que é? No caso do Jonas, Ou a vida mesmo fez com que ele se adaptasse? Então, né, acho que a gente tinha que olhar com mais cuidado, né, com um pouco mais de minuciosidade para esse sintoma de hiperatividade, porque, na realidade, os adultos, eles tem muito poucos sintomas de hiperatividade. A hiperatividade no adulto, ela muda um pouco a manifestação, ela passa a ser uma manifestação mais mental. Então, o adulto, quando ele se queixa de hiperatividade, ele se queixa que o cérebro dele não para de pensar, que ele não consegue relaxar, ou que ele fica o tempo todo buscando atividades para estar fazendo. Não é aquela hiperatividade como está relatado aí no discurso da pessoa que está perguntando, que é a pessoa fica andando de um lado para o outro. Eu acho que tem que ser feita uma reavaliação nesse sentido e entender melhor por que essa pessoa, o que ela tem. Talvez seja ansiedade, talvez seja uma outra agitação, que não é o TDAH. É o caso aqui da nossa amiga, doutora, a Conceição Viana, de Manaus, Amazonas, o Brasil inteiro participando, de ponta a ponta aqui. Ela tem um filho de 26 anos e quando criança ele tinha hiperatividade. Ela pergunta, a hiperatividade continua em todas as fases da vida dele? Isso, exatamente o que eu estava dizendo. O que acontece é que a hiperatividade, ela continua, mas ela modifica a forma de manifestação. Então, enquanto que uma criança, ela é mais agitada, fica se mexendo, um adulto, ele já vai conter mais esses impulsos de ficar se mexendo, ele pode até mexer o pé, mexer a mão, mas ele não vai ficar subindo em cima da cadeira, enfim, andando de lá para cá. Ele vai ter uma outra forma de hiperatividade, que é busca de atividades constantes,
distrantes, incapacidade de relaxar, de curtir um momento de lazer, por exemplo, e essa hiperatividade mental, ou seja, o pensamento acelerado o tempo todo. Aqui uma situação, não sei, doutora, assim, a nossa amiga Irma Terezinha da Lauba, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, de Manaus, agora, a gente passeia por esse Brasil aqui com o convite de saúde. Obrigado, dona Irma, que Deus abençoe a senhora, viu? Sua bênção, Frei. Ela diz assim, ó, Frei, eu vou completar 80 aninhos, olha que maravilha, né? Cuti, cuti, cuti. E tenho deficiência emocional congênita, desde os 7 anos. Tomo muitos medicamentos para dormir e para depressão grave. Devo continuar tomando inúmeros medicamentos, mesmo com a saúde tão debilitada, como problemas nos rins, intestinos e estômago? Ela cita aqui, doutora, ela tem deficiência emocional congênita. Faz parte, tem alguma correlação aí? Primeiramente, um beijo para a senhora, dona Irma. Deus abençoe, viu? Parabéns pelos seus 80 anos aí, que Deus abençoe, viu? Olha, pelo que eu estou entendendo, né, são questões mais emocionais, né? E questões emocionais, dependendo da avaliação do médico que está acompanhando, né, ele vai fazer essa avaliação, se é necessário ou não tomar todas essas medicações. Agora, essa reavaliação tem que ser feita constantemente, né? O remédio está me ajudando ou ele está só exigindo demais do meu corpo, do meu rim e tal? Então, essa avaliação tem que ser feita junto com o médico, né? Pensando aí nos prós e contras de cada medicação. Doutora, uma pergunta aqui pelo WhatsApp, não consegui identificar, porque tem uma pergunta chegando outra da outra, então esconde o nome. Mas assim, quem fez pergunta vai se identificar. Tem uma netinha que o neurologista receitou Ritalina. Até quando ela terá que tomar esse medicamento? Uma vez receitado é para a vida inteira, doutora? Ou seja, é a nossa amiga que mandou essa pergunta aqui pelo WhatsApp. Certo. Na verdade, como o TDAH é um transtorno crônico, então ele vai acompanhar a sua netinha por o resto da vida, a gente tem uma tendência a achar que vai tomar o remédio pelo resto da vida, mas não é necessário, né? Não é necessariamente isso que acontece, né? O que acontece? Se ela está tratando, além da medicação, com também uma terapia comportamental ou uma fono, por exemplo, uma orientação na escola, ela vai adquirir outros comportamentos que vão ajudá-la a lidar com essas dificuldades do TDAH. Então, a nossa esperança é que realmente em algum momento ela possa parar de tomar a medicação, mas que para isso ela precisa fazer um tratamento multidisciplinar, não só medicamentoso. Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Gostaria de saber se é muito comum um dos pais não aceitar o diagnóstico no caso do TDAH. Pois tem um caso na família e o pai da criança diz que todas as crianças são agitadas. Assim, ele não aceita muito o diagnóstico, porque todas são assim, né? O mesmo foi avaliado por uma psicopedagoga e um psiquiatra infantil e passará por uma cardiologista para iniciar o tratamento com medicação. Gostaria de saber se há muito caso de preconceitos com crianças com TDAH. É a Rose de Sumaré. Obrigado, Rose, pela participação. Assim, doutora, o pai não aceita porque a criança é assim mesmo, ela é normal, a hiperativa é assim, é porque é agitada, é porque é ligada no 220, é porque ela é normal, porque tem saúde. Não aceita. É isso, Rose. É muito comum acontecer, sim. E um fenômeno que é muito comum é os pais dizerem assim, mas eu sempre fui assim e nunca tive nenhum problema. E, na realidade, o que a gente vem observando é que existe uma herança genética do TDAH. Existe isso? Existe, eu ia perguntar agora, doutora. Existe um fator genético muito forte, e muito forte. Então, em famílias, quando a gente trata a criança... De primeiro grau ou pode ser lá da árvore? De primeiro grau é até 70% de chance de existir, né? De parentes antepassados, e existe também, na verdade, porque esse gene ele vai sendo realmente passado de uma geração para outra. Então, muito comum os pais que identificam, que não aceitam, eles também terem o transtorno de déficit de atenção e acharem que isso é um jeito de ser. Pelo menos tomar consciência, né? Tomar consciência. Então é bom ver. Gente, eu vou chamar o intervalo, na sequência temos mais um bloco ainda, assim, aquele que você não pode perder. Se estava bom até agora, imagina o que vem pela frente ainda. É claro, a gente vai encerrar o programa com aquele momento especial, momento de oração. Então não sai daí, é rapidinho, a gente volta já só para você.